a Deus, mas não com Deus. E nós falamos que a fundação, e muitas pessoas esquecem disso, o propósito da igreja e tudo que nós fazemos, a fundação fundamental é nossa intimidade com Deus. Interessante, Magno, que eu estou pensando em como colocar essa coisa no treinamento de líderes e eu vou fazer uma apostila. Talvez essa semana eu vou começar com esta coisa sobre exercícios espirituais que pessoas podem desenvolver intimidade com Deus. Como é que a pessoa aprende a andar pelo Espírito? Como é que a pessoa aprende que é uma vida de adoração? O que a pessoa precisa para viver uma vida de oração dirigida pelo Espírito Santo? Leitura bíblica, essas coisas assim. Ah, porque o que eu quero fazer é de fazer o primeiro ano. Vou fazer 2 módulos com os líderes lá do chat e só para a prática de intimidade com Deus. Essa que é a ideia. Então, não sei se tem um comentário. Eu coloquei aqui a base é João 17:3, que fala que essa vida eterna, que conhecem a ti, o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo que enviaste. É aquela, eu gostei como, não sei se conhece Jairson Tozer, mas ele comentou que só uma palavra faz toda a diferença nisso. Ele falou, o trecho não fala que conhece sobre as coisas sobre Deus, mas conhece a Deus. É uma palavra de intimidade, gnosko, que ele usou no grego. Se a gente tem a base, e eu quero que, antes de começar a treinar os líderes na África, de escolher as pessoas que estão buscando a Deus. Porque quando você tem intimidade, o laranjada lá é o processo, evangelismo, discipulado e liderança. E esse é o processo de levar as pessoas. Você vai ver, e esse vai entrar na nossa conversa aqui, que evangelismo é um processo. Não é uma coisa que eu aprendi na igreja, que um evento. Evangelização é um evento. Você joga todos os princípios do evangelho e pede para a pessoa tomar uma decisão. E os africanos agora estão começando a entender que eles têm muitas pessoas que tomam decisões, mas não são convertidos. Eu falei outro dia que eu falei com um grupo de alguns 200 pessoas, pastores e líderes da Igreja dos Irmãos lá na África, e depois de passar 4 dias apresentando o Evangelho, eu perguntei, uma das pessoas me perguntou, Bruce, nós temos intimidade com Deus? Eu falei, eu não sei o que está no coração de cada um de vocês, mas vamos ver. Eu continuei a ensinar por mais um dia. Daí, no fim, eu pensei que é uma coisa rápida. Eu falei, eu gostaria de saber se alguém aqui, pastores antigos, ficaram em pé e reconheceram que nós nunca nasceram de novo. Nós tomamos decisões, fomos batizados, entramos na igreja, pregamos, mas nunca nascemos de novo. E esse o evangelismo é de levar a pessoa a viver uma transformação, de experimentar a verdadeira transformação de coração. O discipulado é voltado para ensinar a pessoa não os costumes da igreja, não a cultura da igreja, não é informação, mas de o que é de andar com Deus, que é de desenvolver essa intimidade, porque salvação só abre a porta. E aí nós queremos, eu coloquei líder aqui, queremos mobilizar todas as pessoas para estar funcionando no corpo de Cristo, treinar as pessoas. E o resultado de tudo isso é a igreja. Às vezes a gente inverte essa coisa, coloca o culto e a igreja como fundação, e intimidade com Deus é que a gente vai achar que vai acontecer. Mas a gente inverte o processo assim. Não sei se tem qualquer comentário sobre isso. Não, o senhor está certo, aí. A gente vai comentar o quê? Evangelização, eu coloquei esses trechos lá.
Eu esqueço que cada um que Colossenses 1, 28, 29, é de reconhecer que a morte do velho homem, ressurreição do novo homem, de andar conforme isso. Mateus 9. Estou esquecendo. Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas É. sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo eles as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. 37. Então se dirigiu aos seus discípulos e falou: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Essa questão que eu conversei com o Nunes é que eu estava lendo um livro com a Alexandra que falava que mesmo que a gente tivesse todos os recursos financeiros possíveis, a gente não teria dinheiro suficiente para suprir toda a demanda da igreja de líderes, de evangelista, de louvor, de conselheiros, de servos de Deus. Então, assim, nem com toda a riqueza financeira a gente poderia conseguir isso. Então, isso é muito importante nesse aspecto de olhar para aqueles que estão tendo intimidade. Eu contei para o Nunes, que a gente já tinha batido um pouco o papo com isso, da sua experiência com seu Alcides, irmão de Titão, e com o Cleidson, né? Você, no começo, investiu no Cleidson porque era mais jovem, estava na faculdade, essas coisas todas, e seu Alcides era um senhor já que trabalhava numa quitanda, mas a partir dele é que surgiu a igreja, né? Cleidson está indo bem. Você sabia que ele visitou a gente aqui Ele visitou a gente nos Estados Unidos o ano passado, foi legal. A coisa de Colossenses 1, 28 e 29 é de apresentar todas as pessoas perfeitos em Cristo, né? E 1 Coríntios 9 fala... não sei porquê, eu acho que está errado isso. Não, ele estava falando, se tornando todas as pessoas, mais para o fim desse trecho, que fala sobre de ganhar as pessoas para Cristo, de fazer tudo. Sobre essa coisa de liderança, a coisa que eu queria falar é que a dificuldade que estamos enfrentando na África, e a coisa que me chamou para a África, que eles estavam usando o Instituto Bíblico. O que aconteceu? Eu vou colocar um pouco de história, porque eu acho que é importante saber disso. O que aconteceu quando os primeiros missionários da Igreja dos Irmãos foram para a África? O que aconteceu é que eles chamaram pessoas que eram potencial para acompanhá-los para fazer o ministério. Eles fizeram evangelismo, discipulado, diferentes coisas com os missionários. Era uma coisa muito pessoal, mas a igreja começou a crescer. E os missionários pensaram, a gente tem que fazer uma coisa mais eficiente. E eles começaram a fazer institutos bíblicos. E que passou que a coisa se tornou muito mais acadêmica do que espiritual. As pessoas não estavam aprendendo a andar com Deus. E o resultado, e além disso, eles não tiveram treinamento para líderes na igreja local. E o resultado é que agora tem no Chad mais de 300 igrejas, tem 89 pastores, e estão formando 3 ou 4 pessoas cada ano. E você pode ver que a maneira de treinar líderes, eu estava falando com o Ricardo hoje, meu amigo, nós temos que achar uma maneira diferente de que treinar os líderes, porque está muito devagar dessa coisa, muito acadêmico, e não está levando as pessoas a ser homens de Deus que estão na frente das igrejas. Eu creio que essa coisa que é muito importante de ver essa coisa. E claro que Efésios 2 descreve a coisa da condição da igreja, que fala que a igreja é uma família, a igreja é o povo de Deus, é um edifício onde Deus vive. E
que acontece, a coisa que eu descobri, a gente pode falar sobre isso quando chegamos nas coisas da igreja, mas se você olha no Novo Testamento e vê o livro, os evangelhos, Jesus quase não falou da igreja. A única vez que ele falou da igreja foi em Mateus capítulo 16, quando ele falou com Pedro sobre isso. E pode falar que Mateus 18, quando ele falou de disciplina, mas esse é mais da assembleia, do grupo que ele estava falando. Mas, em realidade, a única vez que ele explicou a igreja que nós sabemos foi em Mateus 16. E eu descobri por quê. Porque sem a experiência de ser habitado pelo Espírito Santo, é impossível entender a igreja. E essa razão que eu fiz esta coisa assim é porque se a gente não tem um bom evangelismo, um bom discipulado e treinar líderes que são homens de Deus, a gente vai começar a construir a igreja com pedras que não são vivas, que não são habitadas pelo Espírito Santo. Então, se queremos viver a realidade da igreja, é importante levar cada pessoa a compreender o que é de ser cheio do Espírito Santo, o que é de andar pelo Espírito Santo. Só que para você saber, eu não sou pentecostal, sou meio antipentecostal nessas coisas, mas eu creio que nós, das igrejas tradicionais, temos ignorado a importância do Espírito Santo. Não sei se tem comentário, Magno, Jarisson. Eu não, o senhor está certo, eu não tenho nem que comentar, não. Ok. E você, Magno? A questão, assim, Nunes, que a gente está colocando é que essa questão de treinamento de líderes, ela já começou lá no evangelismo. Lembra que eu falei de material transferível? A gente já está, desde aquele momento, já treinando as pessoas para reproduzirem aquilo. Por isso que a questão do material transferível, né? Logicamente que essa intimidade com Deus é a base e vai trabalhando em cima dessa base em todo o processo, né? Eu pude entender aqui, Bruce, que o que você propõe de evangelismo não é o simples falar de Jesus. Eu estou vendo que é viver Jesus. A base do evangelismo aqui não é simplesmente eu ensinar um método na igreja e dizer, vamos lá para a feira, vocês vão falar, as pessoas vão levantar a mão, vocês vão orar, e elas vão vir domingo para a igreja e vocês cumpriram uma cota, uma meta. É mais a questão do viver Jesus. Sim, a coisa que um amigo meu que me influenciou bastante nisso, ele era missionário na França, e ele estava tentando usar os métodos tradicionais de evangelismo e as pessoas zombaram dele. E ele estava orando, falando com Deus, ele falou, Deus, eu estou fazendo sua vontade, porque a Bíblia fala que fé vem da palavra. E ele parou para pensar e ele falou, não, o versículo não fala isso. A fé vem de ouvir e ouvir da palavra. Em outras palavras, tem que ser uma coisa viva, uma pessoa pessoal que vai passar a mensagem, porque a mensagem do evangelho, Deus podia usar, ele vai na tribulação utilizar o anjo para declarar o evangelho, mas que Deus quer que a pessoa mesmo da sua vida, ele passa o evangelho ele mesmo, uma coisa que Deus, essa é a razão que primeiro passo no evangelismo eu falo o seu testemunho. Como é que Jesus transformou sua vida? Porque hoje em dia pessoas não querem saber do evangelho se você não fala como essa coisa influenciou e mudou sua vida. É muito importante isso. E outra coisa é que tá vendo essa fundação de intimidade com Deus. Eu lembro que eu tenho um amigo lá em Uberlândia. Ele é engenheiro com a UFO lá. E eles construíram eu morava
perto lá da engenharia lá. E as pessoas levaram construíram um monte desses prédios para a universidade, 2 andares. E começou a rachar depois de um tempo. E eles pediram para meu amigo, o engenheiro, fazer um estudo de quanto custaria para reforçar a fundação desses prédios, porque eles reconheceram que o problema foi na fundação, da alicerce. E meu amigo disse que era mais ou menos o mesmo preço de derrubar o prédio e começar de novo. Porque uma vez que você tem a fundação, é muito difícil voltar e reforçar o alicerce. E nós temos visto isso em plantação das igrejas, porque você tem uma igreja tradicional, que foi a base, é o culto, é o pastor, o prédio, essas coisas assim. O que acontece é que é muito difícil voltar e levar as pessoas a experimentar a vida de intimidade com Deus. Então, muito difícil mudar a fundação da igreja. Esse é o desafio. Eu concordo. Mas ela ficou maravilhada com o material, pela questão de ser transferível, dele ser fácil de entender, fácil de aplicar, e ele ser indutivo, porque eu gosto muito desse material, da questão da exposição bíblica, eu me preocupo muito com isso. Não é um método fechado, não é aquela coisa que eu vou dizer, faz isso daqui, meio sem sentido, versos deslocados, mas algo progressivo. Tanto que o Marcos estou com a gente lá na igreja, online, as 3 marcas que tornam um homem miserável, e foi algo assim na igreja muito bom, que o pessoal parou para pensar e disse, realmente, eu não tinha pensado nisso. E tem algumas pessoas, eu sei que vai ser difícil, mas se eu não fizer isso, Bruce, eu vou ser mais um pastor que vai passar pela igreja, talvez ela cresça um pouco, mas as pessoas não vão crescer, e Deus não me chamou para isso. Deus me chamou para mudar a vida das pessoas. Com essa mudança de vida e a pessoa vai começar a produzir fruto, né, na sua vida. Essa é a grande questão, porque quando a pessoa está envolvida no trabalho, a pessoa cresce, e quando a pessoa está crescendo, ele está se envolvendo no trabalho. E essa coisa de intimidade com Deus, ore por mim para parar essa coisa, porque eu vou passar para português também, mas os exercícios de que significa, coisa que mudou minha vida. Eu já era missionário 10 anos, e eu comecei a pesquisar o que significa andar pelo Espírito. O que significa isso? Porque eu já sou batizado com o Espírito, que isso a Bíblia é bem claro, que pessoa convertida é batizado, já habitado pelo Espírito, mas ele mandou a gente de se encher do Espírito e andar pelo Espírito. O que significa isso? Que eu me converti numa igreja batista, e a igreja era muito, muito legal, mas eu estava muito intelectual da coisa, gostei do estudo da palavra, mas eu não tinha um relacionamento vivo com Deus. E eu comecei a pesquisar assunto de adoração. Agora que a pesquisa que eu estou tentando entender mais e mais de como experimentar a presença de Deus em cada momento, de viver a presença de Deus, porque esses são os elementos importantes que para ajudar as pessoas. Como é que eu posso dar ferramentas para as pessoas, para ajudar as outras pessoas, levar as pessoas a ter intimidade com Deus? Esse é o grande desafio. Deixa eu ir para o próximo, porque é uma coisa que é semelhante, né? No momento. Lisa falou para mim um dia, Bruce, você está sempre falando da visão. O que é a visão? E eu coloquei aqui, o centro, você pode ver no centro da tela, é fazer discípulos. E eu coloquei embaixo a videira, porque a videira é uma metáfora que mostra que é discipulado. Nossa ideia é de ligar o ramo com a videira, porque dessa maneira que muitas vezes a gente exorta a pessoa para produzir frutos, tem que evangelizar, tem que viver uma vida santa, tem que contribuir, tem que se envolver na igreja, mas a ideia da videira é que discipulado não é de falar os deveres da vida cristã, mas
conectar a pessoa com a fonte da vida, que é Jesus Cristo, que a presença de Deus vai fluir da nossa vida para produzir o fruto. Esse é o centro, porque esse é o mandamento. A gente não tem um mandamento para implantar a igreja, não tem mandamento para fazer convertidos ou membros da igreja, mas tem um mandamento para fazer discípulos. Agora, para fazer discípulos, eu coloquei a evangelização, porque sem uma boa evangelização, com a base de fazer discípulos, se a pessoa não verdadeiramente se converte, compreende o evangelho, é muito difícil fazer um bom discipulado. Eu reparei, porque eu ensinei por 20 anos no Instituto Bíblico Palavra da Vida, no Norte, e eu vejo que muitas pessoas que entraram lá no seminário estavam faltando uma boa evangelização e um bom discipulado. Eu coloquei o solo lá porque eu creio que a parábola do semeador, que nós chamamos, é mais a parábola sobre os diferentes solos que existem. Nós temos que reconhecer que vai ter diferentes respostas, mas Jesus usou uma coisa de agricultura sempre para falar, uma coisa de processo, de crescimento. E eu coloquei lá porque evangelização, minha responsabilidade não é de ganhar pessoas para Cristo. Minha responsabilidade é semear a palavra de Deus. E quando você semeia a palavra, eu não posso ver quem são as pessoas onde o Espírito Santo está agindo, mas eu vou plantar sementes, não somente uma semente, porque o Evangelho é várias sementes. A gente escolheu 17 sementes para plantar na vida dos africanos, para eles compreendem o evangelho. Em vez de jogar um monte de sementes de vez, a gente implanta uma semente cada vez que a gente encontra, para a pessoa saber o que é o evangelho. Agora, a ideia é de desenvolver líderes e liderança. A maneira tradicional, nós vamos ver para frente, é de pensar que, olha, eu sou o líder. Você já viu, eu lembro que muito da minha experiência, esse homem aqui é meu braço direito do meu ministério. É como se fosse a igreja está lá para apoiar o ministério do pastor. Mas eu vejo o contrário. Eu sou aqui, por exemplo, é bom que eu possa falar com você, Jairson, e com Magno, porque meu trabalho é de trabalhar para o sucesso do ministério dos outros. Quando Jesus falou que o servo é isso que ele estava falando. Porque o sucesso de mim como no ministério não é quantas pessoas que estão me seguindo. Eu não quero que pessoas me sigam. O que eu quero é que quantas pessoas que eu posso mobilizar para o ministério. E essa razão que eu desenvolvi esse material que você viu, porque eu queria uma maneira de colocar o ministério nas mãos das pessoas. E agora, olha, a gente saiu do Brasil 5 anos atrás, mas nosso ministério está continuando. Por quê? Porque eu dei ferramentas e eu coloquei o ministério nas mãos das pessoas. Eu dei um exemplo que eu achei graça, eu não sei se Magno escutou essa história, mas logo quando eu cheguei em Belém, eu comecei a treinar pessoas a usar o propósito da vida. E eu fui convidado para pregar no nosso acampamento. E foi a pior pregação que eu dei, porque eu vi que ninguém até abraçou o que eu falei. Parece que não entrou na cabeça das pessoas. Eu estava muito desanimado e finalmente um jovem chegou comigo e falou: Bruce, eu gostei muito da sua mensagem, foi muito bom mesmo, vai me ajudar bastante. Eu falei: por que vai te ajudar? Ele falou: olha, eu estou evangelizando as pessoas, eu não sei se você já ouviu falar, mas alguém me deu e ensinou o propósito da vida, agora eu estou dando para outra pessoa. Não sei se você já ouviu falar dessa coisa que chama propósito da vida. Eu não falei para ele, mas eu escrevi aquela coisa, né? Mas não foi necessário para ele saber disso, porque a pessoa que estava estudando com ele era pessoa importante, porque essa pessoa passou vida, e para mim o sucesso do ministério é quantas gerações que tem. Não é quantas pessoas que eu ganho para Cristo, mas quantas gerações que eu posso produzir, que é importante. A base
eu coloquei casamento, porque casamento para mim é uma boa metáfora do que minha intimidade com Deus, porque a adoração é que a intimidade com Deus, a adoração é parte disso, porque eu estou casado com minha esposa 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ela está lá em cima. Eu não estou fisicamente com minha esposa, mas eu estou casado. A presença da minha esposa vai afetar tudo que eu faço. Mas minha vida de adoração deve fluir em evangelização. A base de fazer discípulos também é a minha vida de adoração, intimidade com Deus. E se eu vou capacitar líderes, como é que Deus, se você olha na Bíblia, o contexto em que Deus chamou as pessoas para o ministério é sempre no contexto de uma vida de adoração. Você olha Moisés, você olha Isaías, Jeremias, Ezequiel, Paulo, desculpe, pensando francês, Paulo, todos eles foram chamados ao ministério no contexto de adoração. E como eu falei, o resultado, a gente não fez discípulos completo até tenho formado uma igreja. E a igreja é que é responsável. A Bíblia deu a grande comissão para a igreja. Mas a evangelização leva as pessoas à igreja. A igreja é que faz os discípulos. Não é o seminário que capacita os líderes, mas é a igreja local. O seminário pode ajudar. Mas o resultado, acima dessa coisa, é a igreja. E eu usei tijolos para mostrar os diferentes níveis, mas esse desenho aqui completa a visão do que nós temos aqui. Essa é a teoria agora. O Bruce falou da questão do alicerce, né? Da questão que não é uma questão de colocar que a gente quer destruir o que está feito, mas o que é achar pessoas que estão com fome e sede das coisas do Senhor, e essas pessoas que estão desejando intimidade, elas vão impactar o corpo de Cristo de duas maneiras: atraindo pessoas para ter intimidade e talvez, como a gente viu lá das marcas lá que a gente está estudando, algumas pessoas vendo intimidade, vendo a glória de Deus na vida das pessoas, vão criar uma certa repulsa, porque vão manifestar aquilo que eles não têm. Então, nesse processo agora, porque assim, da questão que a gente está vendo teórica, a gente tem um grupo já formado e desse grupo, a gente pode utilizar pessoas, o que é importante. Começar a orar para que a gente possa detectar quais pessoas têm buscado intimidade com Deus, né? Quais pessoas têm desejosas com isso. Aí, Nunes, enquanto você toma seu café, pegando o gancho de novo, então a ideia é como descobrir essas pessoas que estão desejosas e até mesmo tendo essa visão de tudo isso que o Bruce falou, até mesmo no evangelismo agora, compartilhar essa visão para que as pessoas já possam ir alimentando intimidade com Deus, para que seja a base da igreja. Então, a gente tem que aproveitar esse momento agora, que o povo vai estar muito sensível, muito carente na questão de querer estar junto, porque devido ao Covid-19, está todo mundo em casa, e eu tenho uma noção, mas a gente vai precisar orar mais, porque uma coisa eu concordo com o Bruce, que você falou, às vezes a gente tem uma visão, vê que a pessoa é aquela pessoa ideal, mas às vezes o Espírito Santo tem outra visão. Uhum, com e certeza. Aí a gente só precisa, na realidade, a gente tem que caminhar com o Espírito Santo, não que o Espírito Santo caminhar com a gente, não, mas é difícil saber, né, o que ele pensa. Ele é Deus, né? A gente é limitado demais. Com certeza. A coisa que eu creio que vai acontecer com esse vírus, vai ter duas coisas que vai acontecer. Tem muitas pessoas que só são religiosos, só vai para a igreja porque é meio obrigatório, mas agora que não tem, pode sair de casa, vamos começar a usar isso como desculpa para não ter nenhuma comunhão, contato com pessoas. Tem outras pessoas que vão despertar.
e começar a questionar e buscar a Deus. Então, a gente vai ter os dois lados. Né? Então, eu vou dar os princípios que eu creio que são importantes. Esses são o que nós chamamos de valores que são importantes para nós, para fazer a visão. Uma coisa que Magno conhece bem, a primeira coisa que nós sempre falamos é vida acima dos métodos. Uma das igrejas que está prosperando agora durante essa crise lá em Belém, eu lembro que o pastor foi várias coisas. Ele chegou na nossa igreja uma vez e ele viu que era uma igreja viva, pessoas estavam compartilhando, edificando um dos outros, e ele até pensou em deixar suas igrejas para frequentar a nossa igreja. Ele queria, eu não vou ser pastor, mas eu quero participar dessa coisa, porque eu vejo que ele estava com fome. E eu falei, não faça isso não. Por que você não começa uma igreja nova, plantar uma igreja nova? E ele me convidou, me levou para uma parte da cidade dele, onde ele queria implantar outra igreja e tudo isso. Ele falou, ok, Bruce, me ensina os seus métodos. Eu falei, bem, Nonato, não é método que vai fazer. O chave não é método. A chave é sua intimidade com Deus. Porque você pode pegar nosso material e se você não tem intimidade com Deus, não tem muito valor. A coisa que é mais importante é a sua vida. E eu falei isso para ele. Eu falei, olha, Nonato, eu tenho convivido para você por muitos anos agora. E, francamente, você não tem intimidade com Deus. E eu voltei uma semana depois, ele falou para mim, Bruce, sinceramente, eu fiquei meio perturbado quando você falou que eu não tenho intimidade com Deus, mas eu comecei a refletir. E sabe uma coisa? Você tem razão. Eu não tenho intimidade com Deus. Me ensina. E a coisa é, quando ele começou a ver essa coisa, o casamento dele mudou, o ministério dele mudou. E isso é muito importante, que a razão que nós falamos isso, nossa vida com Deus, nossa vida espiritual é mais importante que nossas metodologias. Porque pessoas que tentam pegar nosso material, mas não têm intimidade com Deus, não funciona tão bem. Esse é o primeiro princípio, é a base de tudo. Outro valor que nós temos é o envolvimento total de todos os seguidores de Jesus no ministério significativo. Nós cremos que isso é muito importante porque, como eu disse, que o sucesso do ministério não e de fato esse modelo de igreja que nós temos não é uma coisa que é centralizado e alicerçado sobre uma pessoa, é de mobilizar todas as pessoas, de ajudar as pessoas a descobrir sua função. E esse envolve colocando o ministério nas mãos das pessoas. O que eu pretendo fazer na África é de dar ferramentas para as pessoas evangelizar. As pessoas que mostram fruto nisso, a gente vai continuar a treinar. Porque é importante de ver as pessoas envolvidas e dar material e tudo. Esse que é o terceiro, né? Métodos e materiais que podem ser transferidos facilmente. Um homem que era muito experiente com evangelismo falou, Bruce, basicamente o que você faz, eu sempre fiz. Eu ia fazer estudos, mas eu sempre ia pegar as coisas, eu não consegui passar para outra pessoa fazer. Mas a maneira que você fez, você tem uma direção, você tem uma maneira que é fácil passar e treinar outras pessoas a usarem. Porque se a pessoa olha e fala, Bruce, você é muito bom de dar estudo, puxa, você é muito bom, por que você não chega e dá para meu irmão esse estudo? Se pessoas admiram da maneira que eu faço, não é bom. Porque eles pensam, eu não posso fazer como o Bruce. Eu falhei. Se essa assim, você olha para mim e fala, não posso fazer como o Bruce, eu falhei. Mas o alvo é de poder falar, olha, a maneira que Bruce fez foi tão simples. Eu acho que eu posso fazer com meu irmão. Esse que é a coisa que é importante, que nós falamos, os métodos e materiais podem ser transferidos facilmente. E a gente fala da importância de prestação de contas também. E o aspecto de a gente tem uma organização da coisa, que a gente prestação de contas em evangelismo, em discipulado, que a gente fala dos nossos problemas e dificuldades, que nós falamos e acompanhamos uns aos outros no ministério. Essa é uma disciplina.
Eu não sei se você tem comentários sobre essa parte aqui. O que me chama a atenção, o que eu já venho praticando na minha vida, o Bruce e Magno, eu venho observado algumas coisas. Eu tenho observado que a vida realmente ela é acima dos métodos, tanto que eu tenho batido nessa tecla, e o Magno tem acompanhado as minhas pregações, é mais chamando a atenção para as pessoas poderem viver o evangelho, elas têm que praticar esse negócio. Não pode ser, vem para cá que Jesus ele vai te abençoar e vai estar tudo certo. Isso aí eu já tenho uma noção. Eu acredito que com o decorrer, a análise do seu material, eu vou entender melhor e digerir isso daí. O envolvimento, eu sempre propus isso dentro da minha linha de evangelismo. Eu nunca gostei de trabalhar sozinho, nunca gostei de concentrar nada no pastor. Eu sempre gostei de distribuir. Que as pessoas elas têm que evoluir, porque senão vão ficar dependentes de mim, e eu vou ficar um manipulador, um ditador. Aí isso daí para mim não resolve, não é bom. Agora, eu sempre procurei um material fácil, de fácil estudo, de fácil aplicação, mas esse material transferível para mim, essa sua ideia foi uma ideia maravilhosa. Quanto mais fácil ficar, mais transferível ele fica. Qualquer pessoa pode usar, independente se é uma semana de crente, 2 dias de crente, não tem problema, ela passa. A prestação de conta, ela me atrapalhou. A minha prestação de conta e a prestação de conta dos outros para comigo. Entendeu? Como é que eu faço para endireitar isso na minha vida? Essa é uma grande coisa, né? Que é difícil porque eu concordo com você, é muito difícil porque eu não gosto de admitir meus erros e mostrar minhas fraquezas. Ninguém gosta disso, né? E o aspecto, eu não gosto de ficar cobrando das pessoas, né? Dessas outras coisas que você falou, de sentar com as pessoas. Eu desenvolvi material para prestação de contas, né? Questões e perguntas. Mas é meio difícil para mim, eu confesso. Você tem toda a razão. Eu vou apertar um pouquinho vocês dois agora. Volta a tela para mim, Bruce, que você tocou. Eu estou tentando. Eu estava tentando fazer outra coisa e a tela avançou. Ok. Eu acho que até a prestação de contas é uma questão de queimar etapas. Quando a gente fala em envolvimento, não é envolvimento de estar junto em um determinado horário, mas no envolvimento de se importar com o outro. O envolvimento com Cristo Jesus, e como que isso fica evidente? Quando você importa com o outro. Então, esse é o importante. O prestar contas vai ser num grau de intimidade. Prestação de contas aqui não é o que você fez, Luiz. Por exemplo, eu e você, a gente nunca conseguiu ainda sentar para prestar contas num grau de intimidade maior. E isso demora um certo tempo para ganhar confiança, de falar das fraquezas, das movimento de intimidade. E o pior, Nunes, que esse grau de envolvimento de intimidade entre eu e você simplesmente reflete o grau de intimidade que a gente está tendo com Deus. Esse é o detalhe. Porque quando a gente está nesse envolvimento, o resumo do mandamento de amar o próximo como a nós mesmos, ele vem à tona. Ele brota. E eu fico olhando para o Nunes, Bruce, e me colocando nessa posição. E uma coisa que no ministério o Bruce tem, toda pessoa no ministério precisa ter alguém para prestar contas. Alguém que ele vai confiar, alguém que ele vai falar das angústias deles, das angústias pessoais dele, do âmbito familiar, do âmbito ministerial, né? Então, isso é importante. Então, e aí volta, vida, é a chave, né? É interessante. Vou mostrar uma coisa com essa prestação de contas, porque a missão agora exige que cada um de nós tenha um coach, um técnico, Coach. coach. E eu tenho um amigo,
Ele tem um ministério diferente, uma pouco filosofia diferente, mas ele está sendo um bom coach para mim. Ele pergunta e cobra algumas coisas, porque uma das coisas que eu está vendo que nós estamos fazendo agora, essa coisa, eu não gosto de fazer, eu não gostei de fazer isso. E 2, 3 meses atrás eu falei com ele. E ele falou, o que que falta? Eu falei, é fazer isso. Eu falei, por quê? Eu falei, olha, eu não sinto que eu não estou sentindo que eu estou fazendo uma coisa para Deus quando eu faço isso. Eu só estou batendo papo, não vejo que é eficaz e falo, olha, é uma maneira. Então eu comecei a fazer isso com o Neviston, com o Thiago, com o Ricardo, e tem sido uma bênção, né? De agora que eu estou obrigado, esse único ministério que eu tenho. Mas é que meu amigo, ele cobrou isso de mim, falou, olha, você não está pensando nessas coisas. Então é isso que é importante, né? Uhum. Mas olha a última coisa aqui, que é princípios acima de formas e regras. Opa, a coisa que eu quero falar sobre isso, esse é muito importante porque tudo que é feito nas igrejas da África é forma e não é uma coisa de princípio. O exemplo que eu dei provavelmente para você uma vez, Magno, é que eu fiz daquele grupo que pessoas não nasceram de novo, eu falei o trecho depois disso que nós temos se tornado como é que é participantes da natureza divina através de suas grandes e maravilhosas promessas, em 2 Pedro. E eu pedi assim, quais são algumas dessas coisas? Ok, vamos lá compartilhar. Levanta e lê uma promessa que é importante para vocês. Demorou um pouco, mas eles começaram a fazer. E eu falei, poxa, agora foi muito bom. Foi edificante para você? Sim, foi edificante. Agora você pode fazer no culto da sua igreja? E eles começaram a rir. Não. Eu falei, por que isso é edificante? Por que não pode fazer no culto? Porque não é parte do programa. Eu falei, rapaz, que esse mostra que o princípio é que o culto é para estimular a edificação mútua, né? E de ser uma coisa edificante para as pessoas. E eles falam, não, a coisa é de cumprir a forma, né? Não é os princípios que são importantes. Então, você pode ver que esse eu tenho absoluta certeza que é a coisa no Brasil, porque eu vi essa coisa, mas é extremo na África, da aspecto que as formas e regras são mais importantes que os princípios. Essa é uma coisa muito, muito difícil para as pessoas compreender, porque a igreja é uma forma. Uhum. Ela segue regras. Sim. O Nunes, que uma vez eu sei que Magno ouviu essa história. Eu estava no acampamento e eu não sei se você conhece a Igreja Batista Regular, mas houve uma menina lá e é muito legalismo lá no Pará, muita regra. E Sei, conheço. essa menina começou a chegar para mim, ela estava no nosso acampamento. Ela sempre chegou, pastor, é correto para menina crente usar brinco? Pastor, é correto para menina crente utilizar calça comprida? Pastor, ela começou a fazer essa coisa e finalmente eu falei: eu sei que você está fazendo. Você está querendo fazer uma lista de regras que você pode e não pode fazer. E você vai andar a sua vida conforme essas regras. E eu falei, esses que toda religião faz, mas cadê o Espírito de Deus para guiar a sua vida, guiar a sua vida? Porque Deus preocupa não somente o que você está fazendo, mas a motivação. E essa foi uma coisa que passou para mim. Que deixa eu ver. Você sabe, olha, rapidamente, nossos níveis, eu não sei se Magno já compartilhou isso para você, mas o primeiro passo é descobrir contatos. Quando você está fundando uma igreja, quem são as pessoas que são sensíveis espiritualmente? Segundo é o processo de evangelismo. Você entra nesse processo de acompanhar o Espírito Santo no processo de abrir os olhos da pessoa para a salvação em Cristo. Discipulado, levar a pessoa para ter intimidade com Deus. Formação de famílias espirituais, eu creio que a primeira experiência da igreja deve ser uma coisa participativa.
porque quando você tem grupos menores, as pessoas podem participar, trocar ideias, fazer perguntas. Muito importante isso. Quando você desenvolve famílias espirituais, esses diferentes níveis de ministério, você vai identificar os líderes. Quem são as pessoas que estão destacando, pessoas que estão crescendo? Quem são as pessoas que Deus está chamando para ser líderes? Daí você vai celebrar como corpo. O ideal, para mim, é que a gente passe 2 anos antes de ter um culto. Esse é completamente contrário da maneira que pessoas pensam. Tem um pastor que, alguns quilômetros daqui, que ele era da minha igreja, e ele falou comigo, eu vou para Marysville, Ohio, para fundar uma igreja, e eu não vou ter um culto para os primeiros 2 anos. Eu falo, puxa, que bom, né? E alguns anos atrás eu fiz uma visita para ele e falei, Clancy, como foi essa coisa de não ter culto? Ele falou, Bruce, a pressão de ter um culto foi muito forte, mas não foi meu desejo, eu acabei fazendo o culto. Porque se você leva as pessoas à maturidade dos primeiros 5 passos, a celebração é mais natural. Mas que se você adianta esse processo, essa é a minha experiência no mundo inteiro, que acontece, pessoas se tornam cristãos passivos e não ativos. Então, normalmente, a maneira de começar uma igreja é de começar com o culto. Mas quando você faz isso, você faz cristãos que são passivos. E o 7º passo é de estabelecer a estrutura da igreja, porque se a gente vai continuar e para a próxima geração, é importante estabelecer uma estrutura forte. Então, esses são os 7 níveis de ministério. A gente antigamente falou que é passos, mas o problema com passo é que quando você faz um passo, você larga do passo anterior. E nessa maneira que estamos acrescentando níveis de ministério, é como, eu acho que, é como uma cebola, eu vou mencionar isso depois. Mas essa maneira que nós trabalhamos a fundação das igrejas. Ei, Bruce, o Nunes, você me interrompe, Nunes, se eu tiver com a visão errada. Aqui na Igreja Batista, nós estamos com 3 situações. Nós temos uma igreja já formada, que tem o 7º nível de estabelecimento da estrutura, tem já os seus de estrutura, líder de estrutura, dízimo, templo, já tem uma estrutura até bastante grande, até trabalhosa na questão toda. Já tem uma celebração todo domingo, oficialmente, de manhã, escola bíblica, à noite, culto, durante as semanas, encontros dentro da igreja, né? Eu vejo que é muito voltado para dentro da igreja, e alguma ideia de pequenos grupos familiares, mas que quando se reúnem, o que eles fazem? A mesma estrutura do culto à noite de domingo. Tem que ter um louvor, aí vai ter um momento de pregação, tem outro louvor e se encerra, né? Não é necessariamente um grupo familiar, é um culto. É um culto. Uma casa. Na realidade, Bruce, o que nós pulamos aqui nesses 7? A minha visão, eu não estou falando da primeira igreja evangélica batista em Araguari. Ela em especial porque eu estou nela. Mas eu estou falando de uma realidade aqui do Triângulo Mineiro. Mas, infelizmente, nós pulamos o nível 3, 4 e 5. Nós fizemos o nível 3 muito carente. O nível 4 não se faz. O nível 5 se faz, mas numa visão um pouco diferente. O nível 3 se faz numa visão de que o cara tem que produzir. Mas é um discipulado como se fosse uma célula. Ele tem uma obrigatoriedade, ele não vai desenvolver tanto a questão dos laços.
mas o número ele vai influenciar. A nossa formação de famílias espirituais ela é zero, tá? Além disso, É a realidade que vocês passaram. O que eu percebi é que quando você reúne em casa, as pessoas perguntam onde é a sua igreja. Não, nós estamos na casa do ali. Ele diz assim, não, mas cadê a placa? Cadê o templo? Eles desejam a estrutura. Isso foi o que o seu amigo passou. Você está citando o grande problema, a razão que pessoas começam a pular tapas é por causa dessa pressão que você está falando. Cadê a estrutura? O que acaba acontecendo é que a estrutura é que sustenta a igreja, em vez da igreja sustentar a estrutura, né? A gente tem todo. A gente fala isso muito na África, como eles estão começando a reconhecer que na fundação das igrejas, a razão que começa a igreja falha, é por causa do fato que a gente queima a tapa. Essa expressão que nós usamos, e a gente apressa, se você não faz um bom trabalho em cada passo, os outros que vêm depois, esses níveis, vai faltar alguma coisa, né? Vai enfraquecer. Eu acho que lembra da primeira figura, é a questão de intimidade com Deus. Porque você descobre, por que você vai descobrir contatos? Porque a graça te alcançou, você é grato a Deus, você é íntimo de Deus e por gratidão, o Bruce sempre usa essa ilustração de questão de gratidão, é que no dia do casamento meu com a Alexandra, eu chegar e dar um buquê de flor para ela e falar para ela assim, Alexandra, tem um buquê de flor, e ela falou, nossa, meu amor, muito obrigado, não precisava nem ter trazido as flores. Eu falei, não, precisava, é minha responsabilidade, eu sou seu marido, hoje é dia de casamento, eu preciso. Ela não vai se sentir amada. Mas se eu ofereço as flores como ato de gratidão, ela vai retribuir com gratidão. Então, quem tem buscado intimidade com Deus, descobre contatos, a motivação dele é gratidão a Deus. Então, o princípio que é muito importante, o que eu quero deixar bem claro na tua mente, Nunes, é que a gente não precisa... que foi um erro de uma igreja, quando ouviu essas primeiras coisas, já tinha todas essas estruturas, que foi de renegar quem já estava na estrutura. Não é renegar eles, mas é chamar essas pessoas que têm fome e sede do Senhor para que elas animem os irmãos que ainda estão desanimados ou que ainda não estão percebendo essa intimidade com Deus. Então, por exemplo, no processo dessa congregação, Bruce, eu acho que precisa trabalhar na cabeça do Gabriel que esse descobrir contato e evangelismo da parte dele tem que ser um ponto central e trazendo as pessoas que já estão na congregação para participar. Eu sei que qual Gabriel que você está falando? Eu perdi o contexto aqui. É porque a Igreja Batista ela tem uma congregação ok. que tem um número pequeno, é o pastor Gabriel. Então, eu estou falando para o Nunes que uma das coisas é que precisa trabalhar com o Gabriel essa questão dele descobrir contatos pessoais, de intimidade com Deus e do evangelismo, e tentando trazer esses que já estão na estrutura para participarem desse momento. E eu vejo que eles não seriam muito arredios, que eu vi eles bem participativos no evangelismo de evento que a gente fez. Um grupo pequeno, mas eu vi umas 6, 7 pessoas trabalhando e interessadas, né, naquele grupo. Coisa que eventos é muitas vezes impessoal. Pessoas preferem isso porque não querem expor sua vida. Opa! Eu queria mostrar uma coisa, eu não sei se eu mostrei isso para você, né, Magno, mas duas maneiras de pensar na igreja. Essa é a maneira que praticamente todas as igrejas aqui nos Estados Unidos, no Brasil, trabalham com essa maneira. O culto é a porta da entrada da igreja. Você convida as pessoas para chegar no culto. Sim. Ok? E daí,
Eu tenho um aluno, você conheceu, acho, Magno Oséias. Ele é um dos pastores da primeira Igreja Batista do Pará. E eu mostrei essa coisa para ele, e ele falou isso, ok. Ele estava encarregado da Igreja Batista lá, da primeira Igreja Batista, de fazer grupos. Então, que ele falou que eu consegui fazer grupos assim, de levar as pessoas do culto, de começar a participar dos grupos familiares. Eu acho que ele teve uma boa visão, que era coisa para participativa, não era uma pequeno culto do lar, mas ele tentou fazer dessa maneira. Mas ele falou esse próximo passo era praticamente impossível de distribuir as pessoas em discipulado. Uhum. Porque a ideia dessa visão é que você começa a atrair as pessoas para o culto. Os americanos aqui, eles gastam um monte de dinheiro, um monte de tempo de fazer um culto que é atrativo para as pessoas, e daí eles vão distribuindo nas famílias espirituais, e eles esperam, através da família espiritual, vai desenvolver os relacionamentos discipulado. Essa é uma visão da igreja. Mas a maneira que nós cremos que é importante, e funciona, não estou falando que é errado, porque funciona até um certo ponto, mas o que sofre nesse modelo é discipulado. E nessa maneira que nós começamos a formar discípulos, pessoas que são fora da igreja, a gente trabalha e começa a estudar com essas pessoas, e daí a gente vai incorporando essas pessoas dentro de famílias espirituais, porque essa é parte do processo de discipulado, de viver a realidade do corpo de Cristo, porque nosso material de discipulado, não sei se Magno mostrou para você, Nunes, mas você tem lá o alicerce firme, sua posição em Cristo, você tem caminhando com Cristo, daí a gente começa a apresentar, descobrindo e vivendo a igreja. Agora, aí quando você tem uma multidão de famílias espirituais, agora você começa a celebração, o culto. Então, essa é uma maneira diferente de olhar. Não sei se esse tem sentido. O primeiro é o mais comum, mas essa é a visão que nós queremos, porque, como eu falei, discipulado é muito difícil quando você começa com o culto. Eu vejo que os dois métodos funcionam. Então, assim, Sim. a questão é, para mim, o primeiro método limita um pouco essa questão de intimidade com Deus. As pessoas se tornam um pouco mais passivas, né? De esperar receber, né? No segundo método, para mim, eu vejo as pessoas mais participativas, né? As pessoas com mais comunhão, né? Comunhão naquele, talvez, Nunes, esse é o ponto. Eu não sei se você já experimentou. Eu já experimentei aqui em Araguari, já experimentei na Zoe, já experimentei. Eu acho que o ponto máximo foi lá em Belém, no interior, né, com o seu Zé, né? O que acontece? Eu fui para o interior e eu fiquei hospedado numa casa, não tinha reunião, não tinha nada. As pessoas chegaram lá, começaram a compartilhar Cristo, um capta telefone, liga para o outro, onde você está? Eu estou aqui. Eles gostam de estar juntos, eles têm uma comunhão. E isso depois, no domingo, bum, explodia. Porque essa comunhão, esse discipulado, essa prestação de contas, essa intimidade com Deus, fazia com que o culto no domingo fizesse sentido. Essa é a questão toda. É o culto de adoração fazer sentido. O louvor que você canta faz sentido. O dízimo que você oferta faz sentido. O estar naquele local e naquele tempo faz sentido. Deixa eu mostrar outra coisa aqui. Eu olho assim, você tem os três elementos para fazer discípulos. Se você não está com essas três coisas na igreja, que são fortes,
a pessoa vai faltar alguma coisa de ser completo em Cristo, porque cada um desses traz um aspecto diferente para o crescimento da pessoa. Discipulado é uma coisa, celebração é outra coisa, família espiritual. Eles são coisas distintas. Mas a coisa que acontece, como você falou, que muitas das vezes a família espiritual é simplesmente um pequeno culto e não está cumprindo a função que deve ser, mas essas são as três coisas que eu vejo que são importantes. A maneira que eu olho para a igreja é essa que é comum. Oi, Bruce, deixa eu só te interromper uma coisa aqui. Uma coisa importante desses pequenos grupos é a manutenção e prestação de contas. Sim. Quando isso falha, o que acontece? Mesmo que tenha um pequeno grupo de culto, o pecado fica ali acumulado, você vai ali alimentando seu pecado, você vai ficando individual e tal. E quando a coisa chega ao pastor, ou quando a coisa chega à liderança, já está podre, já está... porque não adianta, Nunes, a gente descobre contatos, faz evangelismo e discipulado. Já te discipulei, acabou. Não, precisa ainda, a vida cristã precisa desse cuidado do ramo que está na videira, de ser podado, de quebrar a dormência, de tirar as folhas que têm roubado energia, e isso é importante. E isso, para mim, na minha cabeça, com 200 pessoas eu não consigo fazer. A coisa que você falou, Nunes, que eu pensei, me levou a pensar na África, você estava falando sobre as famílias espirituais, que você falou que começou bem nessa coisa, mas essa é uma coisa que eu observei na África, pessoas olham na família espiritual, do pequeno grupo, como pequeno culto, em preparação para um dia ter um culto. E a família espiritual é simplesmente um passo. Aí, quando a gente tem um prédio, quando a gente tem um culto bem organizado e tudo isso, a gente não precisa de pequenos grupos. Mas esse acaba que acontece. Como meu amigo disse lá da primeira igreja batista, você tem uma celebração grande, 100, 200 pessoas, aí você tem 20 pessoas envolvidas na família espiritual. Em outras palavras, 20% das pessoas estão envolvidas. E você tem 1, 2 ou 3 pessoas, talvez os líderes da família espiritual, que estão envolvidos no discipulado. E você pode ver quando essa estrutura é muito inestável. Você tem uma coisa grande em cima, sustentado por uma pequena coisa. Por outro lado, essa maneira que eu vejo, você tem você tem discipulado, você está trabalhando fora da igreja, tá dentro da comunidade, estudando estudos acontecendo na cidade inteira. Aí você vai, metade dessas pessoas que estão lá vão estar envolvidas nos grupos menores. E talvez 100 pessoas vão chegar na celebração. A igreja tem a mesma aparência, porque tem a celebração de 100 pessoas, mas a coisa é bem diferente quando você tem a fundação do discipulado assim. Essa é ideal assim. Não sei se tem um comentário sobre isso. Eu não, você está certo. Eu tenho... A gente está começando a estudar essa questão, eu e o Nunes, só para enfatizar, discipulado aqui não é uma questão de, olha, você chegou numa etapa que você precisa ter um conhecimento teórico a mais, né? É uma questão de fazer discípulo, né? Você que está na sua cabeça de fazer discípulo. Eu estou só no banheiro, fica lá na outra esquina. Essa é coisa que, Magno, eu não sei se você tem visto isso, mas a gente não fala dos passos de mobilização total agora, que falamos de níveis. É como cebola, você está acrescentando diferentes níveis, mas você não para de fazer. É como adicionar níveis de tijolo. A gente está construindo as coisas como se fosse uma fileira diferente do tijolo. Agora, esse é basicamente o semeador, né? Mas só que eu simplifiquei a coisa um pouquinho. Quando você está descobrindo contatos, eu gosto como Blackaby, eu acho que o nome dele é um autor batista que falou que
ele baseou seu livro basicamente nesse conceito que Jesus falou em Mateus 5, perdão, João 5, que ele fala, eu não faço nada independente do meu pai. Que eu vejo meu pai fazendo, eu olho, e quando eu vejo, eu entro no seu trabalho. E eu vejo isso que a gente fala descobrir contatos, que é diferente do que fazer contatos. Porque a ideia é que Deus é que faz o contato, Deus é que prepara o coração, e nosso trabalho é descobrir as pessoas onde Deus está trabalhando. E tem pessoas que realmente são desinteressados, mais e mais hoje em dia, que pessoas estão com o coração fechado. Essa pessoa eu coloquei aqui, ele é uma pessoa que é curiosa sobre a coisa da religião. Ele do Brasil, a pessoa que eu vejo que é assim, ele fala: Poxa, você pode chegar e estudar a Bíblia comigo qualquer hora. Eu sempre falo para meus filhos, sempre falo que tudo que fala de Deus é bom. Eu aceito tudo. E eu falei, essa pessoa tá só gosta de debater, escutar a religião, mas não tá, Deus não está chamando essa pessoa. Pode ser, né? Mas minha experiência é que essas pessoas não têm interesse. E é muito fácil com o nosso método de perder muito tempo nas pessoas que são só curiosas religiosamente. É importante de descobrir quais são as pessoas. Essa é a razão que nós temos que chama os sete sinais, porque as sete sinais é um tipo peneira que a gente pode ver a nível do interesse da pessoa. Porque quando Deus está chamando a pessoa, nossa experiência é que a pessoa começa aquela pessoa vai começar, é interessante, começa a mudar antes de se converter. Aquela pessoa começa a compartilhar com outras pessoas. Olha, sabe uma coisa bem bacana que eu estou estudando? Ele compartilha com outras pessoas. Aquela pessoa lê a Bíblia quando você não está lá. Aquela pessoa vai começar a fazer elos entre diferentes trechos bíblicos. Essas são algumas coisas que a gente olha para discernir. Essa razão que sete sinais são muito bons para discernir entre os curiosos e as pessoas que são realmente interessados no coração, que eu desejo conhecer Deus, mas não sabem o coração que está faminto para isso. Não é sempre fácil discernir, mas com experiência a pessoa vai discernindo a coisa. Essa é a razão que prestação de contas para o ministério é importante, porque a gente pode ajudar a pessoa a discernir por que está gastando tempo nessa pessoa, por que você acha que essa pessoa é interessada, o que você está vendo na vida. A gente pode ajudar uns aos outros, mas a gente está procurando a pessoa que tem o desejo de conhecer a Deus. Esse que a gente está procurando. E como eu falei, sete sinais têm vários propósitos. Mostra a pessoa de Jesus, mas também é uma maneira de peneirar e saber quem são as pessoas que têm interesse. Aí a gente pode, eu não vou marcar nada na quarta-feira, a gente pode ficar a tarde inteira, porque o que eu percebi aqui, nós vamos conversar pelo menos umas 8 horas. Eu esqueci de te contar isso, né? Não, mas você tinha falado que a gente ia conversar bastante, mas o papo está muito interessante. Okay. E eu vou orar sobre isso, tá, ô Bruce? Ok. Eu vou orar sobre a minha prestação de contas. Eu preciso aprender. Ok, tá joia. Ok. Eu quero saber se eu tenho intimidade com Deus suficiente também para estar na base desse processo. Se não, eu tenho que buscar. Ok, tá joia. Você ora por nós, Magno. Muito obrigado, meu irmão. De nada. Foi bom, bem joia. Senhor Deus, Pai Santo, eu quero clamar a misericórdia do Senhor, para que tudo que a gente ouviu das coisas do Senhor possa cada dia mais e mais aquebrantar os nossos corações, a produzir mais gratidão no nosso ser, que a gente possa adorar a Ti e reconhecer a Tua glória diante do universo, Senhor Deus. Senhor Deus, eu quero agradecer pela minha vida, do Nunes e do Bruce, que esse tempo possa ser um tempo que a gente está podendo usufruir da comunhão uns com os outros e
clamo a Ti, Senhor Deus, que o Senhor possa despertar, tanto na África como aqui em Araguari, as pessoas que têm buscado ao Senhor, que possa levar elas cada dia mais e mais a buscar intimidade contigo, Senhor Deus. É verdade. Coloco diante do Senhor a liderança que está sobre a vida do Bruce. Cada dia mais e mais o Senhor possa levá-las em intimidade com o Senhor para cuidar desse irmão amado meu. E te rendo graças porque o Senhor tem cuidado dele, tem da Lissa, e que a gente possa expressar o nosso amor com a nossa vida, Senhor Deus. Verdade, Senhor. Senhor Deus, eu quero colocar o restante do dia na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Okay. Até Bruce, quarta, então. Quarta-feira. Muito bom. Obrigado. Ok.